Olá, Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2015. Dia de muitos jogos pela Libertadores, pela Copa do Brasil. O Cruzeiro começou mal e ontem perdeu para o Huracan por 3-1. O São Paulo tem uma missão muito fácil, basta vencer o lanterna do seu grupo. E o Atlético Mineiro vai jogar fora de casa. Se vencer, conquista a segunda posição. Vamos falar muito de Copa do Brasil. Hoje tem 14 jogos. Ontem, Avaí e Vitória conseguiram a classificação para a próxima fase. E o Santos hoje vai jogar contra o Londrina, sem 7 titulares. Mas o primeiro assunto é Copa do Brasil. Vamos comentar como ficou a classificação do Avaí e do Vitória. O Avaí venceu ontem por 3-1 o Operário. Olha aí, ó. Vamos ver os gols da partida. O André Lima abriu o placar para o Avaí, 1-0. Depois o Anderson Lopes vai fazer 2-0 para o Avaí. O Geilson vai diminuir para o Operário, 2-1. E o André Lima, de cabeça, vai fazer o último gol do Avaí, 3-1. Avaí classificado e vai pegar nada mais, nada menos do que o Figueirense na próxima fase. Olha aí, ó. O Vitória empatou com a Anapolina, o Pedro Oldoni abriu o placar para a Anapolina e depois o Vitória empatou. Vitória foi vaiado, mas conseguiu a classificação. Venceu por 2-1 e vai enfrentar o Asa de Arapiraca na próxima fase da Copa do Brasil. É isso aí, o Vitória não conseguiu sua vaga na final da Copa do Nordeste, mas conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Nem no Campeonato Baiano Nem no Campeonato também, né? Baiano. Então tá sob pressão. E ontem não convenceu os torcedores. O time foi bastante vaiado e a Anapolina teve chances de ganhar o jogo. E se tivesse vencido por 2-1, levaria a vaga para os pênaltis. Já imaginou a confusão? É isso aí. Bom, vamos então conferir quais os jogos que vão acontecer hoje pela Copa do Brasil. Olha lá, o Madureira vai jogar às 3 horas da tarde contra o Maringá, o Botafogo do Rio joga contra o Botafogo da Paraíba, o Joinville joga contra o Ituano, o Santos vai jogar em São José dos Campos contra o Londrina, o Atlético Paranaense joga contra o Remo, o Boa Esporte contra o Motoclube, o Náutico contra o Brasília, o Vasco contra o Rio Branco. O Ceará vai jogar contra o Confiança, o Grêmio joga contra o Campinense, o Bragantino contra o Lajeadense e o Bahia enfrenta o Nacional do Amazonas. O Sport só amanhã joga contra o Sene e o Fortaleza contra o River. Lembrando que esses aí são jogos de volta. Vamos falar então um pouquinho sobre o Santos, que vai jogar hoje diante do Londrina, que é o atual campeão paranaense, sem o Robinho e sem mais 6 titulares. A respeito do Robinho, ele está fora do jogo. Ele continua em tratamento, está bem disposto, está todo mundo bem focado, tirar o olho do Campeonato Paulista e agora é Copa do Brasil, um adversário difícil, que ganhou do Curitiba domingo dentro dos seus domínios, tem um jogo de volta no domingo também, já tivemos vendo jogos e é ter calma, tranquilidade, mas com muita vontade para conseguir a classificação. André, você não acha que o Marcelo Fernandes está sendo muito corajoso, não? Poupar 7 titulares, vai jogar diante do atual campeão paranaense. O Londrina venceu o Coritiba na primeira semifinal na semana passada. E aí? E o Londrina, às vezes alguém pode dizer assim, mas o Londrina tem 6 desfalques daqueles jogadores que estão suspensos por causa daquela briga na Série D do ano passado. Tem, mas nenhum deles é titular. Então o técnico Cláudio Tencati, do Londrina, ele tem condições de colocar a mesma escalação que ganhou do Coritiba no último sábado. E o Coritiba é o quê? Um time da primeira divisão. O Santos é o quê? Um time da primeira divisão. Então o Londrina não é bobo, não. Então eu acredito que a estratégia está equivocada. O técnico do Santos corre um sério risco de perder a vaga na Copa do Brasil hoje por colocar um time reserva, por menosprezar a qualidade do adversário. Então, é um jogo que pode pintar surpresa. E agora confira o Pronto Falei. Gente, o Neymar, quase toda vez que é substituído, ele está reclamando. Isso já está ficando chato. E ele está sendo fortemente criticado pela imprensa mundial. Chegaram a dizer que o jogador é mimado e que veio mal acostumado do futebol brasileiro. Porque no Santos ele mandava e desmandava e até já derrubou o treinador.
mas no Barcelona não é assim. O técnico Luiz Henrique não dá nem moral para as reclamações dele. Inclusive, o continua substituindo quando é necessário substituir. Onde é que o Neymar pensa que vai chegar com esse tipo de atitude? Ele acha que vai derrubar o técnico? Ele acha que vai desafiar o treinador a não substituí-lo mais? Eu acho que o Neymar tem que baixar a bola. Até porque, estatisticamente, no campeonato, o Iniesta foi substituído mais vezes do que o Neymar e não reclamou nenhuma vez. Devagar, Neymar. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Libertadores. Vamos comentar como foi a derrota do Cruzeiro para o Huracan. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta quarta-feira, começando com o Alexandro, com a Nalva e com a Alexa, lá de Cândido Mendes, Maranhão. Brandão Beckham, de Palmeiras de Goiás. Carlos Bueno, de São Sebastião, Maranhão. Família Gadelha, de Estreito, Maranhão. Flávio, Adriano e Pedro, de Catalão, daquele estado de Goiás. Heitor, de São Luís do Maranhão. Lucas e Kennedy, lá de Rio Grande da Serra. Pelezinho e Yuri Lohan, de Coronel João Sá, Bahia. Perivaldo e família, lá de Maceió, Alagoas. Que família grande, bonita. Ricardo, de Santa Rita, Paraíba. Roberto e Lucas, de Lupércio, São Paulo. Time dos veteranos do Boca Júnior, lá de Senador de La Roque, Maranhão. Isso aí. André, vamos registrar os primeiros torpedos? É isso aí, a galera participando do nosso programa. Pronto, falei. Muita gente fala que o Robinho é o melhor jogador do Santos. Mas para mim o Lucas Lima é o jogador de destaque, muito inteligente. Acho que ele é um dos 3 melhores meio-campo do país. Pronto, falei. Adriano Santos, lá de Coronel João Sá, na Bahia. Obrigado, Adriano, pela sua participação e pela sua opinião. Realmente é um bom jogador, mas eu acho ainda que o Robinho é o melhor jogador do Santos. Um abraço para o Jean Carlos, lá de Maceió, Alagoas. Ele está perguntando, quem você acha que vai ganhar hoje? O PSG ou o Barcelona? Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo, vamos falar desse confronto. Um abraço para a Leidiane e para o Amaral. Torcem para o Vasco da Gama, estão acompanhando o programa lá em Alto Alegre, no Piauí. Obrigado pela audiência. É isso. Agora o assunto é Libertadores. Antes da gente falar dos jogos que vai acontecer hoje, a derrota do Cruzeiro, vamos conferir os resultados e os próximos jogos? Vamos lá. Hoje, o Atlas joga em casa contra o Atlético, o Colo-Colo contra o Santa Fé. O Danúbio joga hoje contra o São Paulo e o Corinthians só joga amanhã contra o São Lourenço. O Universitário Sucre venceu o Mineiros de Guaiana ontem por 2-0 e o Huracan goleou o Cruzeiro por 3-1. Grupo 4, o The Strongest joga hoje contra o Emelec e o Universidade de Chile só joga amanhã contra o Internacional. O River Plate joga hoje contra o San José e o Juan joga hoje contra o Tigres. O Sporting Cristal jogou ontem e empatou com o Guarani do Paraguai. E o Racing jogou ontem e venceu o Deportivo Táchira por 3-2. Vamos falar então um pouquinho da derrota do Cruzeiro. Perdeu ontem para o Huracan por 3-1. E ele poderia ter conquistado a classificação, né? Mas acabou perdendo. Olha aí. Primeiro gol foi do Ábila, aos 14 minutos. Ele vai driblar o Fábio. Fábio, olha lá, vai fazer 1-0 para o Huracan. Aos 25 minutos, o Edson vai dar um drible desconcertante ali no Paulo André e o Ábila, mais uma vez, vai fazer mais um gol aí para o Huracan, 2-0. O Damião vai diminuir para o Cruzeiro, 2-1. E o Mancinelli, de cabeça, vai garantir o último gol do Huracan, então 3-1, vitória do Huracan diante do Cruzeiro. André, o esquema com 3 volantes não deu certo. Ontem o Cruzeiro não teve criatividade. O Marquinhos está fazendo muita falta para o Cruzeiro, né? Ele está lesionado. E o cansaço físico estava visível. Olha só, André, Eu coloco só nessa conta o cansaço físico. Você acha que o time teve criatividade ontem? Jogou? Não, teve cansaço físico. O cansaço impediu a criatividade, impediu melhor
o melhor posicionamento em campo, é o cansaço físico. O time jogou domingo, clássico, então, com o como é que Atlético joga Mineiro, domingo? E terça-feira já vai jogar pelo Libertadores fora de casa. E sabe uma dúvida que eu... Foi um negócio mal planejado. Eu acredito que a Federação Mineira deveria ter alguma consideração, porque o Cruzeiro está representando o futebol de Minas, está representando o futebol brasileiro. O Atlético Mineiro também vai viver a mesma situação hoje de cansaço, que vai jogar lá no México. Então tinha que ter colocado o jogo no sábado. Por que não colocou no sábado? Será que é televisão? Teimosia, televisão. Tem que chegar para televisão, nós não podemos, senão os jogadores vão desmaiar em campo de cansaço. Então o Cruzeiro perdeu por causa do cansaço. Eu não costumo, às vezes, aceitar esse tipo de justificativa, mas nessa, o Cruzeiro tem toda a razão. Foi o cansaço que fez perder o jogo. É isso. Agora vamos falar um pouco do São Paulo, André, que hoje precisa vencer o Danúbio de qualquer jeito. Porque o Danúbio, André, é o último colocado, olha lá, ó. E o Milton Cruz vai fazer algumas mudanças nessa partida. O Luiz Fabiano, ele vai voltar, né? Ele começa no banco. E você tem alguma desculpa, André, para o São Paulo perder hoje? Porque o foco do adversário do São Paulo é o campeonato local e não a Libertadores. Lá, né? Então vai jogar com muitos reservas o Danúbio. É um jogo perigoso. O Danúbio também não vai amolecer para o São Paulo. Quem está entrando vai querer mostrar serviço para jogar no Campeonato Uruguaio, que é a prioridade. É um jogo que o São Paulo precisa ter muita atenção. Por mais que nós, que analisamos o futebol, a gente acha que o jogo é fácil, os jogadores do São Paulo não podem achar dessa maneira e devem encarar com seriedade. O São Paulo tem um time muito melhor e deve vencer o jogo em cima do Danúbio e seguir vivo para o jogo contra o Corinthians para se classificar na Libertadores. É isso aí. Então vamos conferir aqui como que o time vai a campo hoje diante do Danúbio. Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rafael Tolói, o Dória, Reinaldo, Rodrigo Caio, Souza, Hudson, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Alexandre Pato. Você acha que o Luiz Fabiano pode fazer diferença? Faz. Na hora que precisar de mais um atacante, né? Aí ele entra e ajuda. Mas a escalação do Milton Cruz tá boa. Último intervalo aqui no Brasil Esporte e a seguir o assunto ainda é Libertadores, né? Porque o Atlético Mineiro vai jogar fora de casa diante do Atlas. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, antes de a gente falar do Atlético, né, André, que vai jogar fora diante do Atlas, vamos ler mais uns torpedos? Olha só, o José Roberto Gomes, ele é lá de São Bernardo do Campo, ele tá fazendo uma lembrança aqui pra gente, que hoje é dia do ciclista. Do ciclista. Então, parabéns aos ciclistas do Brasil acompanhando o nosso programa. Mas, você já andou de bike? Muito, eu já, demais da conta. Eu já tive vários tipos de bicicleta. Não, e o nosso Função, o Otávio também é ciclista. Parabéns pra você, Otávio. Trabalha aqui com a gente. Na época que eu só me locomovia de bicicleta, a época das vacas magras. Das vacas magras? Eu já caí muito. Edmilson de Barueri, Barcelona 2-1 no Atlético de Madrid, São Paulo 1-1 com o Danúbio. Corinthians 2-0 no São Lourenço. Então ele já deu aqui o palpite dele. Já. Obrigado pela sua participação. André, você acha que o Galo tem chance de vencer hoje? Código 99, final 9738. Acredito que sim. Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo, né? Mais detalhadamente. Vamos falar. O Paysandu é o time que tem mais chance para ser campeão da Copa Verde. Alisson de Belém do Pará. Obrigado, Alisson, pela sua participação. O Vasco vai passar para a final do Carioca, código 98, final 6035. Opinião do nosso telespectador. André, o Messi vai ganhar o melhor do mundo esse ano. Não tem jogador igual a ele há muito tempo. Quebinho, lá da Bahia. Obrigado, Quebinho, pela sua audiência. É isso aí. Vamos falar agora um pouquinho do Atlético Mineiro, né, que empatou no clássico domingo diante do Cruzeiro, vai ter que superar esse desgaste físico. E o capitão Leonardo Silva foi quem falou sobre essa partida. Mais uma decisão, né? E desde o domingo o Atlético vem sempre passando por decisões e é mais um jogo que nós temos que jogar
bem, né, e tentar pontuar aqui na casa do adversário para que nós tenhamos chance de classificação em aberto ainda, né? Então, tentar os 3 pontos para que a gente possa conseguir essa classificação, né? Se não der, nós vamos jogar com cautela para pontuar na casa do adversário, né? Mas o importante é que nós dependemos só das nossas forças e nós vamos trabalhar bastante para dar sequência e classificar nessa competição. O Atlas é um time que remete muito perigo, né, o Atlético Mineiro, André? Nem tanto. Por que você acha? Porque joga mal em casa. Ah. Os 2 jogos em casa que realizou na Libertadores, perdeu. Pois é. Só ganhou fora. Mas o Atlético Mineiro... No campeonato mexicano, o último jogo que realizou em casa, perdeu. A última vez que ganhou em casa foi no mês passado, exatamente no dia 15 de março. Hoje estamos no dia 15 de abril, tem então um mês que eles não ganham em casa. Então eles têm dificuldade para jogar nos domínios dele. Então o Atlético pode se aproveitar disso. O jogo é difícil? Mas não é impossível para o Atlético, não. Aliás, para o Atlético é difícil ver alguma coisa impossível. Não, mas no último... se bem que foi clássico, né? Clássico a gente pode esperar tudo. E ainda tem um jogo de volta, né? Tem um jogo de volta ainda. Agora a gente tem que lembrar também, André, que o Atlético Mineiro também está cansado, né? Também tem essa questão do cansaço. Tem a questão do cansaço, a viagem é mais longa, é um pouco mais desgastante, por mais que tenha um dia de descanso, um dia a mais do que o Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro pode enfrentar hoje a mesma dificuldade que o Cruzeiro enfrentou ontem. É isso aí. Bom, o Lever Cup ainda não sabe, né? Se vai poder contar com o Marcos Rocha, sofreu uma entorse, está no tratamento intensivo. Mas mesmo assim, ele acredita que o Marcos Rocha vai estar pronto na hora do jogo. Então vamos conferir aqui como é que o Atlético Mineiro vai entrar hoje na partida diante do Atlas do México, contando com o Marcos Rocha. Vamos lá. Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson, Douglas Santos, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátulo, Carlos, Luan e Lucas Prato. É isso aí. Essa escalação é difícil imaginar ela perdendo para o Atlas. Essa formação, é difícil imaginar ela perdendo. Para fechar então, André, vamos ler mais alguns torpedos? Vamos. A galera participando do nosso programa. Silas de Guaratinguetá, acompanhando o programa. Obrigado, Silas, pela sua participação. Um abraço também para o João Gabriel, acompanhando o programa de Goiânia. Obrigado, João Gabriel, pela sua participação. Parabéns para você, nós de Catalão adoramos o programa. Obrigado pela audiência, obrigado aí a galera de Catalão acompanhando o Brasil Esportes. Oi, mande um alô aqui para mim, de Cacoal da Estação, sou o Batista. Obrigado, Batista, um abraço à galera aí de Cacoal. André, fala aí quem vai classificar, Vasco ou Flamengo? E para quem você vai torcer? Samuel Luiz de Cocal do Sul, Santa Catarina. Olha, desde pequeno eu sou flamenguista, então eu vou torcer pro Flamengo se classificar. Eu acho que o Flamengo vai passar de fase. É isso aí. Agradeço a participação de todos vocês. O programa passa muito rápido, mas voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.